E aí, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre apelação? A apelação está prevista no artigo 593 do Código de Processo Penal, 593 do CPP. Ela diz assim: caberá apelação no prazo de 5 dias. Inciso 1º, das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. Inciso 2º, das decisões definitivas ou com força de definitivas proferidas por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior e das decisões do tribunal do júri. Aí vocês assim, como assim das sentenças definitivas? Nem toda sentença é definitiva, pessoal. Sentença de pronúncia, por exemplo, que é do rito do júri, ela não é uma sentença definitiva. Bem sabemos que no tribunal do júri, os crimes dolosos contra a vida que vão para o tribunal do júri, eles têm um procedimento especial. É como se fosse 2 fases. A primeira fase, o juiz vai pronunciar ou absolver sumariamente o réu. Se ele for pronunciado, o processo vai continuar. Então, essa sentença ela não é definitiva, ela não vai encerrar o processo. Então, da sentença de pronúncia não cabe apelação. Cabe recurso em sentido estrito, que está previsto no artigo 581, inciso 4 do Código de Processo Penal. Certo? O prazo para você interpor o recurso de apelação é de 5 dias, para você informar que vai apelar, e 8 dias para você apresentar as razões de apelação. Na prática, como é isso na prática? Na prática, depois que você é intimado na sentença, você diz assim: Excelência, eu vou apelar. Você vai fazer uma peça direcionada ao juiz, né, ao juiz singular, dizendo que vai apelar de acordo com o fulcro no artigo 593, o inciso que melhor, o inciso que for adequado para o caso concreto. Você pode apresentar as razões de apelação ali naquela hora, que aí você vai fazer uma outra peça já para o tribunal, endereçado ao Tribunal de Justiça do Estado, e vai apresentar as razões da sua apelação. A apelação, ela pode ser de parte da sentença. Se você só achou que o juiz colocou a pena do seu cliente muito alta, você vai apelar sobre isso. Se o juiz deixou de observar alguns atenuantes, algumas coisas que beneficiavam o réu, você vai apelar sobre isso. Não é obrigado você apelar de tudo. Você pode apelar de tudo, mas pode apelar só de uma parte. Tanto o Ministério Público como defesa. Na prova da OAB, é óbvio que você vai fazer tudo na mesma hora. Você não vai ter outro prazo para apresentar as razões da apelação. Você vai fazer tudo junto, certo? Na prova, você tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, o examinador ele não te conhece. Ele não sabe que você não sabe, que você estudou. Ele vai ver a sua prova. Ele não conhece você como pessoa, não sabe como foi a sua faculdade, onde você estagiou. A oportunidade que ele tem ali de ter algum contato intelectualmente com você vai ser na prova. Então, você tem que colocar tudo na prova, inclusive as coisas que você acha que é óbvio demais. Mas coloque. É melhor colocar do que faltar, certo? E outra coisa, para fazer a peça, você também tem que saber o direito material. Como é que você vai atacar as atenuantes, você vai alegar as atenuantes que o juiz não colocou se você não conhece quais são as atenuantes? Depois a gente vai fazer um vídeo comentando as provas passadas do OAB. Eu vou separar algumas provas que tenham que a peça foi apelação e a gente vai comentar um pouco sobre isso, certo? E o que é que ele mais fala aqui? No tribunal do júri, quando é que cabe a apelação? Quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia, for a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados, se os jurados decidiram que o réu era inocente e o juiz fez uma sentença condenando o réu. O juiz não pode fazer isso.
quem vai decidir é o jurado, se o réu é ou não, certo? Houve erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança. Também vai caber apelação. For a decisão dos jurados manifestamente contrária às provas dos autos. Se não, nos autos tinha prova dizendo que tinha prova suficiente que foi por legítima defesa e mesmo assim os jurados não entenderam pela absolvição do réu, mas pela condenação. Vai caber apelação. Se a sentença do juiz presidente for contrária à lei expressa ou divergir das respostas dos jurados aos quesitos, pronto, aí aqui a letra de lei, depois vocês precisam ler, por favor, certo? Então é isso, até o próximo vídeo. Talvez fale sobre recurso em sentido estrito ou resposta à acusação. Bons estudos!